Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós queremos ler um versículo que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Essa segunda parte do versículo, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Nesta noite eu quero fazer um alerta aos irmãos, e a palavra que vou dirigir aos irmãos não é uma palavra crítica, de acusação, mas apenas atender o que diz que a palavra de Deus em 2 Timóteo 3:16 e 17, que a palavra de Deus é inspirada, que significa soprada por Deus. E diz então o apóstolo Paulo que inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. A palavra redarguir é pouco corrigida, é pouco conhecida, mas significa repreender, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o nosso artigo de fé número 2 declara: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus. Se cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, e ela é proveitosa para executar o que está dito, corrigir, repreender, instruir, para que o homem de Deus seja perfeito, nós temos que, tendo esta palavra diante de nós, procurar obedecer aos ensinos que ela registra, mormente também, porque de acordo com Hebreus 4 e versículo 12, diz que esta palavra tem vivacidade. A palavra de Deus é viva e eficaz, o que significa que você lendo a Bíblia, em determinadas ocasiões, você sente como que você está sendo atingido diretamente pelo que você está lendo. E algumas pessoas, por isso, comparam a Bíblia a um espelho, onde encontramos os nossos defeitos. E um domingo pela manhã, eu estava aqui na porta da igreja, e uma irmã entrou e me entregou 2 livros que eu havia emprestado para ela. E disse-me: eu não quero anátema na minha casa. No momento eu não atinei com o sentido desta palavra anátema, porque a palavra anátema significa maldição. É como se ela dissesse: eu não quero maldição em minha casa. Mas por que essa expressão na ocasião que devolvia 2 livros emprestados? Porque ela admitia que ter livros na sua casa, emprestado de outros, e não devolver estes livros, era ter anátema em casa. E a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 7, e versículo 26, para não termos nada em nossa casa
que constituam um anátema, porque aí as bênçãos de Deus podem ficar impedidas para nós. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. É certo que no contexto você vai saber que são imagens de escultura que Deus não quer que nós ponhamos em nossa casa. Mas nós podemos fazer uma paráfrase do texto e admitir que tudo que seja abominação deve ser posto fora de casa. E então um livro que é emprestado, um objeto que nos é cedido numa determinada ocasião e que deve ser oportunamente devolvido, se ele ficar esquecido em nossa casa e nós não devolvermos, nós estamos com um objeto que se torna uma abominação, porque é uma propriedade que não é nossa. E isso me ocorreu, irmão, quando eu li um artigo no jornal Estado de São Paulo sobre o que aconteceu com um faxineiro. Ele achou $10 mil e mais R$200 no lavatório de um aeroporto. Diz aqui a notícia: foi um gesto que mereceu o reconhecimento do presidente da República. O faxineiro do aeroporto de Brasília, Francisco Basílio de Cavalcante, de 55 anos, recebeu ontem no Palácio do Planalto homenagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter devolvido a um turista suíço uma carteira de couro com $10 mil e R$200 no início do mês. Com o salário de R$370 e contas vencidas de energia e água, Cavalcante encontrou a carteira quando limpava o banheiro do aeroporto. Depois de verificar que tinha dentro, entregou a bolsa ao departamento administrativo, que localizou o dono pelo serviço de som. O turista, espantado com a devolução, procurou o faxineiro para agradecer, mas não encontrou. Lula disse que a atitude era um exemplo para o Brasil. Mas o suíço não deu nenhuma recompensa? Perguntou o presidente. Só espero, presidente, que lá fora eles façam o mesmo com os brasileiros, disse Cavalcante. O presidente brincou com o faxineiro, que estava sentado na cadeira que o vice José Alencar costuma usar. O presidente disse que uma pessoa pobre com boa formação não é capaz de pegar uma carteira que não é sua. Então aqui está este gesto, irmãos. O jornal não diz se ele é crente ou não, mas o fato de ele ter procedido desta maneira me chamou a atenção, porque os jornais estão cheios de notícias tristes. E agora se lê um exemplo de um homem que, com o salário mísero de R$370, devolve uma carteira com $10 mil, que na nossa moeda hoje está para mais de R$30 mil. O que nós faríamos se achássemos essa carteira? Se levássemos esse dinheiro para casa, nós estaríamos colocando dentro da nossa casa um anátema. Estaríamos colocando dentro da nossa casa um anátema. E então, o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos,
ele diz que procurai as coisas honestas perante todos os homens. E Jesus, ensinando no Sermão do Monte, ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum podereis entrar no reino dos céus. A justiça a que se referia Jesus eram de pessoas que ostentavam uma religiosidade, mas falando diretamente aos discípulos, disse: a vossa justiça não for maior do que a dos escribas, então não podereis entrar no reino dos céus. Isso significa que o cristão deve ser mais honesto do que mesmo as pessoas que não são crentes nos seus relacionamentos. E nós encontramos na Bíblia Sagrada, irmãos, no capítulo 7 do livro de Josué, um exemplo totalmente contrário a este cuja notícia acabei de ler, publicada no jornal O Estado de São Paulo. No capítulo 7 do livro de Josué, nós vamos encontrar a história de Acã. E quem não conhece a história de Acã? Este homem, quando foi inquirido a respeito do erro que ele havia cometido, ele fez uma confissão obrigatória. Ele não fez uma confissão espontânea. Quando o povo de Israel foi derrotado na batalha de Ai, cidade vizinha, pequena, e o povo se sentiu envergonhado por correr do inimigo, e perguntaram a Deus: por que esta derrota? E Deus respondeu: porque existe anátema, maldição no meio do povo. Então Josué começou a lançar sortes para saber quem seria o responsável pelo anátema. E estas sortes foram sendo lançadas até que se chegou à família de Acã, e ele foi chamado para dizer o que havia acontecido. E olha o que ele declara, irmãos, no capítulo 7, no versículo 21. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Olha que situação de um militar que está na batalha. É recomendado para não se apossar de nada que constituísse despojo do inimigo, e ele pegou para si objetos que não deveria tomá-los, e teve o cuidado, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo dela. Cavou um buraco dentro da sua tenda, escondeu estes objetos para que não fossem encontrados, de modo que ficasse encoberto o pecado que ele havia cometido. Mas Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Por isso que no Salmo 139, o salmista fez
algumas indagações que mostram o que nós declaramos que é a onisciência de Deus. Senhor, tu me sondaste, Salmo 139, e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. E agora ele pergunta: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, e se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, irmãos, Deus enxerga de dia e enxerga de noite com a mesma perfeição. E Ele conhece todas as coisas. De modo que este homem, chamado Acã, quando tencionou pegar estes objetos e levá-los para sua casa, para sua tenda, pensando que alguém não tivesse visto, ele se esqueceu de que Deus estava vendo. E assim ele foi obrigado a fazer uma confissão. E feita a confissão, irmãos, como estava vigindo a lei, e a lei ordenava apedrejamento, este homem foi apedrejado juntamente com a sua casa e veio morrer. Coisa triste de um homem que pertencia ao exército de Deus e que teve essa morte trágica porque se apropriou de coisas que não lhe pertenciam. Então, repetindo, Romanos 12:17, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E na igreja, então, principalmente, nós temos que agir desta maneira com os nossos irmãos. Se você, meu irmão, me pedir R$5 emprestados, eu faço questão de que você me devolva os R$5. Você pediu emprestado. Agora, se você pedir uma doação, então não vamos entender que é um empréstimo. Doação é uma dádiva. Mas pedir emprestado, a nossa palavra empregada deve ser respeitada a tal ponto de nós devolvermos. Mas o que são R$5 para você? Não são nada, mas o problema está na sua palavra. Você empregou uma palavra que havia de devolver, porque foi tomada emprestado, e você deve devolver. Às vezes, nos dias de chuva aí, eu tenho notado que vem aquele irmão que pede para nós emprestado um guarda-chuva. Irmão, me empresta o guarda-chuva que eu não trouxe hoje e estou me molhando. Esse guarda-chuva pode não valer nada, mas se você pediu emprestado, não fique com anátema na sua casa. Devolva o guarda-chuva. E eu, como disse ao princípio, irmãos, esta observação que estamos aqui fazendo é apenas um alerta, porque às vezes nós pensamos que
isso não tem importância e podemos ser prejudicados no nosso relacionamento com nossos irmãos e sermos prejudicados também no nosso relacionamento com Deus. Outro caso negativo que nós apontamos aqui na Bíblia Sagrada é muito conhecido, que está no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quando um casal combinou entre si fazer uma doação para a igreja de Jerusalém, porque havia o costume de as pessoas que tinham propriedades vendiam estas propriedades e traziam o preço, o valor recebido e depositavam nos pés dos apóstolos, para eles suprirem as necessidades dos irmãos. E aqui teve um casal que vendeu uma propriedade, Ananias e Safira, e entre si em casa combinaram levar uma parte do preço da herdade vendida. E entre si fizeram este acordo e foram levar a parte que haviam combinado e foram severamente punidos diante de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Nós encontramos do versículo 1 em diante: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que aqui entre vos concertastes, que é combinastes, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou, e entrando os mancebos acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Aqui está, irmãos, um acontecimento que se deu na igreja de Jerusalém, muito triste, mas a Bíblia registra para aviso nosso. Então, quando nós nos convertemos, deve haver essa mudança que Paulo estabelece na sua carta aos Efésios. Ele diz, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, ele diz assim, versículo 22, Efésios 5, 22 em diante. Quanto ao trato passado, antes era uma forma de viver. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado
em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, se a forma de viver era uma, hoje, como cristãos, devemos ter em mente que somos novas criaturas. E aí cabe a palavra de Paulo em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por isso, eu digo aos irmãos, por favor, não me entreguem livros para que eu examine, porque às vezes eu misturo com os meus e eu não sei mais o que é dos outros. Um irmão me dá um livro, examine esse livro para mim. O outro me entrega, examine esse livro para mim. E eu fico lá com 2, 3, 4 livros de irmãos que às vezes não sei a quem pertence. Se esses irmãos não me cobrarem de volta, eu tenho receio de ficar com esse livro em casa que não me pertence. Então, isso me pesa. Eu peço aos irmãos, por favor, a não ser que seja uma coisa de necessidade, que eu possa ver aqui mesmo na igreja, mas levar para casa, para devolver, posso me esquecer, misturar com os meus, e eu não quero ter anátema na minha casa, não quero fazer biblioteca com os livros que não me pertencem, só quero ter os meus em casa. Fica esta palavra, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, então, declarou em Romanos 12, versículo 17. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Algumas vezes temos observado testemunhos de irmãos simples, mas que podem ser alertados pela palavra. Você vai a uma padaria fazer uma compra, gasta lá seu leite, seu pão, você às vezes dá R$10 e recebe um troco maior. Você vai devolver o troco daquilo que foi dado maior ou vai contar como uma bênção? Está vendo, irmãos? Eu recebi uma bênção esta manhã. Fui fazer uma compra, dei R$10, ela me deu troco a mais. É uma bênção. Não é bênção, irmãos. Isso não é bênção. Isso é laço do diabo. Você recebeu 20 centavos a mais, 50 centavos, R$1, R$2, devolva o que não é seu. Fique apenas com o que é seu e Deus vai abençoar a sua vida. De tal maneira brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.